Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa aula gratuita, hoje falando das modificações que aconteceram aí na sexta edição do PMBOK. Estou acompanhando aqui esse início de webinar, sempre um pouco diferente para mim, porque tem um pequeno atrasozinho entre o momento que eu entro aqui e o momento que a transmissão começa para vocês. Mas esse é o segundo webinar de uma série, né? A gente começou a fazer esse processo, né, de criar essas aulas de atualização ainda em dezembro, né? Estava um período um tanto quanto conturbado, porque era época meio de Natal, né? Agora começou 2018, apesar de que no Brasil a gente tem essa fama aí do ano começar só depois do Carnaval, mas espero que você não seja uma pessoa que pense assim, porque em janeiro dá para fazer muita coisa, dá para aprender muita coisa, e essa aula aqui é só um exemplo disso, tá? A gente está programado de mais ou menos até umas 13h40, tá? Essa aula aí de uns 40 minutos, e eu vou primeiro apresentar as mudanças de uma maneira mais geral, depois a gente vai entrar de uma maneira mais detalhada e aprofundada em todos os processos. Já queria dar uma boa tarde para todo mundo, ao Luiz Miguel, ao Marcelo, ao Paulo, né, que estão presentes aí. Se vocês puderem falar de onde vocês estão falando, quer colocar aí no chat onde vocês estão falando e qual que é o cargo de vocês, dado que a gente tem um espectro muito grande aí dentro da área de gerenciamento de projetos, né? Bom, daqui a pouquinho eu já vou colocar uma apresentação aqui para vocês acompanharem mais de perto. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, só estou dando essa introdução aqui, mas quem me conhece sabe que eu não sou de muita lenga-lenga, não. Então, hoje é tornar o seu aprendizado mais fácil, né? Porque se você simplesmente tivesse que ler o PMBOK, comparar as duas versões, mesmo quando eu apresentar algumas modificações, vocês vão ver que eu vou, às vezes, dar maior ênfase em determinados pontos, porque eu acredito que são pontos mais importantes, ou então vou dar menos ênfase por se tratar de uma atualização menor ou menos importante, tá? Queria lembrar também a todo mundo que está me assistindo, eu sei que aqui deve ter gente, acho que eu já vi o Ciro ali, que foi meu aluno, que já é inclusive aprovado na certificação PMP, mas pode ser que tenha gente interessada, né, em fazer as certificações, e eu queria já deixar um aviso, no dia 6 de março eu estou começando a 14ª turma do meu preparatório para a certificação PMP e CAPM. O curso chama Fórmula da Certificação PMP/CAPM, serve para as duas provas de certificação, dado que a base é a mesma. Então, você que está assistindo essa aula, você está cadastrado na minha lista, então você vai ser avisado quando as inscrições abrirem. Na realidade, as inscrições abrem dia 6 de março, o curso começa imediatamente, as inscrições acabam muito rápido, entre 1 a 2 dias, dado que tem muita gente acompanhando o trabalho, o nosso trabalho no Brasil todo. Tá? Estou fazendo só esse aviso, porque pode ser que, de repente, alguém esteja interessado, possa se interessar em fazer um curso, e fica o convite aí para vocês. Bom, vamos lá, então. Eu vou colocar a minha apresentação no ar aqui agora. Pode ser que dê uma pequena interrupçãozinha na apresentação, mas depois vai aparecer na tela. Espero que dê tudo certo. Eu sempre fico meio nervoso nessa área aqui, nessa hora de mudar, na hora de tecnologia, mas acho que a gente não vai ter problema. Então, deixa eu só colocar aqui a apresentação e deixa eu fazer aqui o compartilhamento da minha tela com vocês. Aparecendo para vocês aí. Então, hoje a gente vai estar falando da área de cronograma, né, de quais são as mudanças aí nessa área especificamente, né, da 5ª para a 6ª edição. Gente, à medida que vocês quiserem, podem ir colocando, tá, os seus comentários aí no chat, a gente vai acompanhando aqui e tentando responder tudo na medida do possível, tá? Não sei se eu vou conseguir responder tudo na hora em que vocês colocarem, mas a gente vai tentando manter essa comunicação. Eu estou só com um probleminha hoje aqui, porque a minha tela, na hora que eu abro a minha apresentação, acaba que some o chat. Deixa eu só ver se eu consigo resolver isso. Não, beleza, acho que agora está aparecendo aqui. Bom, vamos em frente, então. O que a gente vai tratar hoje? As sessões que a gente trata em cada uma das áreas do PMBOK, elas são mais ou menos padronizadas, né? Porque todas as áreas tem essas novidades aí que a gente, ou pelo menos tem esses aspectos que a gente tem que abordar em cada uma das
situações. Então, nós vamos ver primeiro a definição da área, se permanece a mesma ou se mudou, quais são os processos presentes na área, se eles são os mesmos ou se esses processos mudaram, os principais conceitos, que a parte que antigamente era uma parte que não tinha nome, mas a gente pode dizer que era a parte de introdução da área. Depois, a gente vai ver essas 3 áreas aqui que são novidades. Então, toda a área do PMBOK agora tem essas 3 seções, tendências e práticas emergentes em gerenciamento de projetos, que é aquilo que não necessariamente se aplica a todos os projetos, né, mas se aplica aí a um contingente relativamente grande de projetos. Ou às vezes não, né? A questão aqui é até interessante explicar isso. O PMBOK, na verdade, o Guia PMBOK, ele se propõe a tratar, quando ele surgiu, né, ele se propôs a tratar aquelas práticas que eram aplicáveis e era uma boa prática na maioria absoluta dos projetos. Só que muitas práticas emergentes começaram a aparecer e não podiam fazer parte do corpo de conhecimento, digamos assim, então eles criaram essa seção aqui para aquilo que está surgindo, né, como novidade já aí sendo mostrada aí. Considerações sobre tailoring. Tailoring, na realidade, é a adaptação de processo, né? A gente sabe que não faz sentido você simplesmente pegar o PMBOK e aplicar ele inteiro dentro da sua empresa. Então, o que você tem que observar ao fazer esse tailoring, ao fazer essa adaptação aí de cada um dos processos. Aí essa área aqui, que a meu ver é muito interessante, vocês vão ver que a área de cronograma ela até não teve mudanças muito radicais, não. A grande questão aqui são as mudanças referentes à entrada dessas considerações para ambientes ágeis e adaptativos, não só o que é tratado aqui nessa sessão, mas também o que é tratado em vários outros pontos aí do guia, né, dentro dos próprios processos. E, por fim, a gente vai falar do detalhamento dos processos, mas vocês vão ver que eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais rápida possível, porque, dependendo do jeito como eu for detalhar essas mudanças aqui, pode ficar um processo muito enfadonho, então eu vou tentar realmente ser o mais objetivo possível aqui nessa parte, tá? Vamos em frente, então. Primeiro ponto, então, a definição da área, o nome e a definição da área. O nome da área mudou, né? Esse é um aspecto interessante. Antigamente, essa área se chamava gerenciamento do tempo do projeto, ela passou a se chamar gerenciamento do cronograma do projeto. Agora, a definição é a mesma. Olha só, o gerenciamento do tempo ou o gerenciamento do cronograma do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto, para fazer com que as entregas sejam finalizadas no momento adequado. Alguém está me perguntando se é escopo ou se é cronograma. Na verdade, a gente está tratando de cronograma hoje aqui, tá? A gente já teve uma apresentação de escopo, depois eu posso até passar o link para vocês, ela está gravada para assistir, mas hoje a gente está tratando de cronograma. Então, essa parte da definição da área, a definição não mudou, mas o nome mudou. Aspecto interessante aí, tá? E por que mudou? Né? Existe um apêndice dentro do PMBOK que mostra, né, de uma forma mais resumida essas modificações e explica o porquê de algumas delas. Então, o gerenciamento do tempo, segundo essa seção lá, deixa eu só voltar aqui, ele foi mudado, né, para gerenciamento do cronograma do projeto para refletir o quê? Que o cronograma do projeto, isso sim está definido e deve ser gerenciado. Agora, o tempo não é gerenciado. Né? O tempo passa simplesmente, a gente não tem gerência sobre o tempo especificamente, mas sobre o cronograma, que é o quê? Basicamente, se a gente for pensar na definição de cronograma, as definições de datas de início e fim para cada uma das atividades do projeto, para cada uma dos momentos em que as entregas devem ser disponibilizadas, tá? Então, por isso que houve essa mudança no nome aí da área como um todo. Em relação aos processos e definições, a gente tinha 7 processos dentro da área de tempo, né, que hoje é chamada aí área de cronograma. Desses 7 processos, 6 eles permaneceram inalterados, que são justamente esses 6 aqui, tá? Um deles foi excluído. O processo que foi, na verdade ele não foi excluído, né? Está removido aqui, mas mais importante do que dizer que ele está removido é isso aqui, ó. Ele foi removido, não é bem removido, ele foi transferido para a área de gerenciamento de recursos do projeto, que é uma mudança em relação à área de RH. Antigamente a gente tinha o capítulo 9 do PMBOK, que era o gerenciamento de recursos humanos, e ele passou a ser gerenciamento de recursos, ele se tornou mais genérico. Então, não só os recursos humanos, mas recursos materiais, recursos de equipamento, eles também vão ser tratados agora dentro dessa área. E aí esse processo chamado estimar os recursos das atividades,
ele passou então para essa área aqui. Então hoje a área de tempo ela tem não mais 7 processos, ou área de cronograma, né, para usar o termo mais correto agora, ela tem 6 processos, tá? Esse aí não é que ele foi removido, ele só foi transferido. Gente, à medida que vocês quiserem, podem ir colocando dúvidas ou questões ou pontos aí que vocês acham interessantes no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui ao lado. Então, os processos são os mesmos, eu vou falar rapidamente de cada um deles aqui. Planejar o gerenciamento do cronograma é justamente definir como que o cronograma vai ser gerenciado ao longo do projeto. Definir as atividades é o quê? Definir quais são as tarefas e atividades necessárias para entregar, né, os pacotes de trabalho definidos lá na EAP. Sequenciar as atividades é identificar os relacionamentos de dependência entre as diversas atividades, né, predecessoras, sucessoras, etc. Estimar a duração é definir quantos dias, ou quantas horas, ou quantas semanas cada uma das atividades aí ela dura. Desenvolver o cronograma é chegar no cronograma final do projeto, né, que basicamente é chegar numa data de início e fim para cada uma das atividades do projeto. Então, tudo isso aqui, né, gente, é do grupo de processos de planejamento, e esse último processo aqui é controlar o cronograma, que é de monitoramento e controle, que serve para quê? Para a gente avaliar se o projeto de fato está dentro do prazo, as diversas atividades, as diversas entregas estão dentro do prazo, e caso não estejam, o que a gente tem que fazer para fazer com que o projeto volte, né, para os seus trilhos aí. E aí talvez você possa pensar, pô, mas então é isso? Tinha 7 processos, passou para 6, os 6 estão iguaizinhos, nada mudou. Não é bem assim, não. A gente teve algumas mudanças, e eu diria mais filosóficas, né, em relação a essa área aqui, tá? E já vai ficar claro para vocês o que é quando a gente chegar na parte de técnicas emergentes e considerações para Agile. Então vamos tratar agora dos principais conceitos, que é aquela seção introdutória logo depois da listagem dos processos, né, que tem lá no PMBOK. Em relação a essa área, também não teve mudanças muito grandes assim, não, mas não teve uma mudança substancial, mas olha só, vamos ver algumas curiosidades interessantes aqui que já tem, né, a ver com essa história do Agile ou dos métodos ágeis que eu falei. Na 5ª edição, tinha essa seguinte frase aqui, ó: algumas das metodologias de elaboração do cronograma mais conhecidos, opa, toda hora esse aqui sai, incluem um método do caminho crítico e o método da corrente crítica. Então, os 2 métodos citados aqui para criar um cronograma eram esses 2, e na verdade dava muito mais ênfase, né, dentro do PMBOK ao método do caminho crítico do que ao método da corrente crítica. Isso aqui, quem foi meu aluno aí nos preparatórios, sabe que eu sempre dizia que bastava ter uma ideiazinha branda do que se tratava a corrente crítica, alguns conceitos principais, que já era suficiente para mandar bem lá na prova, tá? Agora, na 6ª edição, isso mudou um pouquinho. Apareceu essa frase aqui, ó: a equipe de gerenciamento do projeto seleciona um método de elaboração do cronograma, então até aqui está parecido, como caminho crítico e abordagem ágil. Então, o método da corrente crítica não é que ele foi desprezado, digamos assim, mas esse termo não aparece mais dentro do PMBOK, e hoje as 2 grandes abordagens, digamos assim, de criação de cronograma são o método do caminho crítico para a abordagem mais preditiva, ou o método aí, os métodos ágeis para uma abordagem mais ágil ou mais adaptativa, tá? Então esse é um aspecto interessante. Agora, aquela outra sessão que eu comentei com vocês também, antes de entrar nos processos, eu estou indo aqui de uma forma bem objetiva, tá, gente? Tendo dúvidas, repito, pode colocar aí. Quem estiver assistindo ao vivo, provavelmente essa aula depois vai ser assistida por outras pessoas também, sem ser ao vivo. Técnicas e práticas emergentes. Então, o que é isso? Né? A definição do que o PMBOK chama de tendências e práticas emergentes. Isso aqui está presente em cada um dos capítulos, cada uma das áreas do PMBOK. Olha só, tendências e práticas emergentes. A profissão de gerenciamento de projetos continua a evoluir. Entretanto, liderar o setor não é finalidade do guia PMBOK. Olha só, tem gente que pode se assustar com isso aqui, mas espera lá, o PMBOK não quer liderar o setor? O que ele quer, então? Né? Que história é essa? Aí ele fala, mas sim descrever o que é considerado prática recomendada na maioria dos projetos, na maior parte das vezes. Essa subseção, que é a tendências e práticas emergentes, ela identifica algumas das tendências ou práticas emergentes do momento, mas que talvez não sejam praticadas na maioria dos projetos. Então, isso aqui pode aparecer uma novidade, que de repente é uma novidade mesmo, e está começando, né, a pipocar dentro dos projetos, ou não, tá? Eu diria até que as técnicas e práticas emergentes da área de escopo, elas são mais emergentes mesmo. Agora, o que vai ser dito aqui
eu diria que já está até relativamente próximo do que a gente chama de mainstream, né? Que é usado com frequência. Vocês vão ver que o que eles chamam de tendência e práticas emergentes é o uso de Scrum e de Kanban. E o Scrum talvez até um pouco mais, mas o método Kanban também, né, junto com o Scrum, tem sido disseminado com grande força nas diversas empresas, em especial na área de TI, mas já começa a aparecer também implementações em outras empresas, né? Então, e tanto eu digo que isso não é emergente, porque lá dentro dos processos, eu falo assim, esse aspecto do Scrum especificamente falando, já vão aparecer algumas dicas a respeito disso aí também. Então, olha só, o que apareceu dentro dessa sessão aqui, no que diz respeito, né, especificamente aqui agora, a cronograma. Eu estava falando antes dessa sessão genericamente, né? Em relação ao cronograma, alguns pontos importantes lá que são ditos, né? O planejamento adaptativo, ele define um plano, mas olha só que interessante, reconhece que, uma vez iniciado o trabalho, as prioridades podem mudar e o plano precisa refletir esse novo conhecimento. Então, o planejamento adaptativo é esse planejamento mais ágil, né? Que tem um apego menor àquilo que seria o que a gente chamaria de linha de base, né? No planejamento ou no gerenciamento de projetos mais tradicional ou mais preditivo. Né? Então, aqui no ágil as coisas podem mudar, espera-se que mude mesmo, claro que não desordenadamente, existem procedimentos para lidar com essa mudança, mas eles são mais céleres, né? Eles são mais rápidos, mais ágeis para lidar com essa mudança e mais apropriados. Aí continua, algumas das práticas emergentes para os métodos de elaboração do cronograma. Então, repare que a gente tem gerenciamento do cronograma, mas a gente tem método de elaboração de cronograma. Tem sempre essa dicotomia, né? Para o preditivo, o método do caminho crítico, para o ágil é o que a gente vai ver aqui agora. Mas, então, outros métodos aqui para o mundo ágil que não estão limitados a. E aí aparece elaboração iterativa de cronograma com lista de pendências ou backlog, né? E aí, na verdade, o PMBOK ele traz uma descrição teórica para isso aqui, que eu prefiro não trazer para vocês, porque eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar, mas eu prefiro fazer uma tradução, né? A metodologia, o framework que implementa isso de uma forma mais clara é o Scrum, né? Ela faz o quê? Uma elaboração iterativa de cronograma baseado num backlog, né? Então, há duas características importantes aqui. Um backlog, que é uma lista de coisas a fazer, né? Uma lista mesmo, que você vai priorizando ao longo do tempo. Backlog, então, é diferente de uma EAP, né? Que é um encadeamento hierárquico do trabalho. Backlog não, é uma lista, realmente. E aí a gente vai priorizando. E esse backlog, ele vai sendo definido o que vai ser feito dele iterativamente, a cada iteração. Iteração, para quem não sabe, pode ser caracterizado como uma pequena fase. Então, fase é o quê? A divisão temporal do projeto. Eu posso ter um projeto com 3 etapas ou 3 fases. Iteração, na verdade, é uma fase muito pequenininha em que eu vou definindo normalmente no Scrum, se tem interações de 1 semana a 2 semanas aí, em que se define o que vai ser feito dentro dele, tá? Dentro dessa iteração. E a outra prática emergente é o cronograma, que ele chama de cronograma sob demanda, né? Que, tentando aqui já mostrar para vocês de uma forma bem objetiva, é o que é feito no método Kanban. Tá? O método Kanban, antes até da gente ver essa descrição textual, e mais importante do que isso, basicamente o que o método Kanban ele prega? Ele também usa um backlog. Opa, deixa eu só... Na verdade, na hora que eu voltei aqui, minha canetinha sumiu. Ele só usa, então, um backlog, assim como acontece lá no Scrum, só que não existe o conceito de iteração, esse conceito de fase. As pessoas ou a equipe simplesmente vai puxando, né, as atividades ou os requisitos que têm que ser implementados e vai efetivamente realizando o trabalho relacionado àqueles requisitos, né? Agora, existe um conceito bem importante, eu não vou conseguir explicar aqui, gente, porque o tempo é muito curto, mas existe um conceito muito importante dentro do Kanban, talvez em outras aulas eu trato disso, que é manter limitado o WIP. O WIP é uma sigla para Work in Progress, ou Work in Process. O que é isso? Vamos supor, então, que num determinado projeto, vamos pensar em software, que é onde isso é mais usado, você tem aí 10 requisitos, tá? 10 funcionalidades a serem implementadas. O Work in Progress é a quantidade de funcionalidades que estão sendo implementadas no mesmo momento. Então, limitar o Work in Progress é você dizer, por exemplo, que você vai fazer de cada vez, quer dizer, a sua equipe não pode estar trabalhando simultaneamente em mais do que 2 funcionalidades.
E por que se faz isso, né? Entre outras coisas, para que você não fique com um monte de coisa inacabada, né? É melhor, ao invés de você começar e ficar com 10 funcionalidades aí ao longo de 3 meses, por exemplo, mais ou menos pronto, é melhor você pegar 2, por exemplo, e finalizar ao final da primeira semana ou ao final da primeira quinzena, tá? Então, só algumas filosofias aí do método Kanban, para vocês terem uma ideia do que se trata, tá? Deixa eu só apagar, ver se eu consigo apagar isso aqui. Isso. Essa abordagem, então, normalmente usada no sistema Kanban, que é a abordagem de um cronograma sob demanda, eu vou só tentar estabelecer agora um paralelo com o que eu falei e aquilo que está escrito no PMBOK. É baseado na teoria das restrições. A teoria das restrições é a mesma teoria da corrente crítica lá, tá? Então, meio que eles estão substituindo essas novas abordagens pela corrente crítica. E nos conceitos de sistema puxado de produção enxuta para limitar o trabalho em andamento. Trabalho em andamento é justamente o work in progress que eu acabei de citar para vocês ali, de uma equipe a fim de equilibrar a demanda com o rendimento da entrega da equipe. E aí continua, a elaboração de cronograma sob demanda não depende de um cronograma desenvolvido previamente. Então isso que na realidade é algo às vezes até um pouco estranho para quem não está acostumado com o Kanban, porque você no Kanban você não tem essa visão assim, vou fazer um projeto, esse projeto vai finalizar no dia tal, você simplesmente vai implementando. Ele até foi inicialmente utilizado para ambiente de manutenção e produção e pouco a pouco, né, com alguns ajustes, foi sendo colocado dentro do mundo dos projetos. Só para vocês terem uma ideia, né, do que está surgindo aí em termos de práticas emergentes e já está aparecendo aí no PMBOK. Gente, mais uma vez, eu vi que estou vendo que vocês estão aí trocando LinkedIn, isso é interessante também, tendo algum comentário sobre o nosso tópico aqui, fiquem à vontade para colocar, tá bom? Deixa eu só ver uma coisinha rapidinho aqui. Não, beleza. Vamos em frente então. Então essa é a parte de tendências e práticas emergentes. A nossa próxima sessão, essa aí eu não vou me ater muito aqui, só para mostrar para vocês que tem, depois quem quiser dar uma olhadinha com mais cuidado lá no PMBOK, que são as considerações sobre tailoring. Tailoring, como eu disse, é a adaptação, né? A gente já está vendo aqui, né, que existe essas duas grandes possibilidades aí de se fazer um trabalho, ou de se fazer um cronograma de um projeto, uma mais voltada para o método caminho crítico, outra mais voltada para as abordagens ágeis. Então, esse já é um tipo de tailoring que pode acontecer, que está até colocado aqui, em função da abordagem de ciclo de vida. Quando a gente fala de ser mais preditivo ou mais adaptativo, mais ágil, a gente está falando sobre a abordagem de ciclo de vida utilizada. Então, qual que é a abordagem mais adequada do ciclo de vida que possibilita um cronograma mais detalhado ou mais adequado para o projeto que você está tratando? E aí, aqui vem outros itens a serem observados na hora dessa tailorização, tal, dessa customização aí. Aqui é só para vocês saberem que tem, não vou me ater muito a essa sessão não, tá? Tainan colocou, o Burnout Chart, ele não traz nada na sexta edição? Traz sim, Tainan, você vai ver que lá na parte de controle, o Burnout ele aparece nominalmente como uma ferramenta e técnica, que é bem interessante, o que mostra de fato que realmente não é uma mudança só cosmética a presença dos métodos ágeis, né? Ele está presente dentro dos processos lá, né? De uma forma detalhada. Bom, além das técnicas, nesse caso aqui de cronograma, as práticas emergentes e as considerações para ambientes ágeis adaptativos, elas coincidiram, né? Nem sempre isso acontece. Na área de escopo, por exemplo, as práticas emergentes foram coisas relacionadas à análise de negócio, né? E a parte de considerações para Agile foi, obviamente, referente a Agile. Aqui as técnicas emergentes também têm a ver com Agile, mas existe também essa seção em que algumas considerações importantes foram colocadas. Então, vamos ver aqui. Olha só, abordagens adaptativas ou ágeis usam ciclos curtos para realizar trabalhos, analisar os resultados e adaptar se necessário. Ciclos curtos aqui quer dizer o quê, né? Quer dizer iterações, né, de uma semana, de 2 semanas. Esses ciclos, eles fornecem feedback rápido e geralmente se manifestam com elaboração de cronograma iterativa, no caso lá do Scrum que eu citei para vocês, ou então baseadas em extração, que é o caso do Kanban, que eu também comentei com vocês. Agora, o que essa seção traz? Ela reconhece, né, que em muitos lugares existe já uma cultura de um gerenciamento de projetos mais tradicional. Então, vai haver em muitos casos, e também não só por causa do tradicionalismo, às vezes por causa da necessidade mesmo, de se ter uma abordagem híbrida em muitos casos, que é você ter o quê? Você ter um cronograma
que ao mesmo tempo, parte dele é preditivo e parte dele ele é mais adaptativo ou mais ágil. E aí eu queria, inclusive, mostrar para vocês algumas situações, né, em que isso pode acontecer. 2 exemplos. Você pode ter, por exemplo, algo parecido com essa primeira figura aqui, em que você começa um projeto com um cronograma mais agile e depois vai para um cronograma mais preditivo. Um exemplo que o próprio guia ágil do PMI, aí eu não estou falando do PMBOK mais, mas é um guia que vem junto, você pode inclusive comprar junto com o PMBOK, né, que é o Agile Practice Guide. Ele até cita o exemplo de uma empresa, de uma indústria farmacêutica. Então, ele fala assim, a criação de um novo medicamento, vou escrever aqui então, só para reforçar, né? A parte de desenvolvimento ou de criação de um medicamento, ela não é preditiva, porque é um processo iterativo e adaptativo. Você faz testes clínicos, você vê o que funciona, você não vê o que não funciona. Não dá para você falar assim, eu vou começar a produzir o remédio, vou seguir esses passos aqui e no dia tal vai sair o remédio prontinho. É um trabalho de pesquisa mais exploratório mesmo. Agora, quando se chega aqui no final, o projeto não acabou. Quando você acha que tem um medicamento adequado, você tem que passar por uma fase de quê? Especialmente lá nos Estados Unidos, né? Pela agência que eu vou falar, de aprovação no FDA, que é uma entidade americana que faz a aprovação do medicamento. E isso aqui tem que ser sequencial, tem que ser preditivo, tem que ser caretão mesmo. Por quê? Qualquer mudança, se você chegou aqui, fez o medicamento, está aqui no estado A, né? E aí você começou esse processo aqui, lá no FDA. Se ele achou que algo aqui não está legal, que tem algo falho com esse medicamento A, tem que se voltar para cá, né, e começar tudo de novo. Então, a fase de aprovação ela é mais preditiva e a parte de criação do medicamento é mais adaptativa. Então, não é essa coisa. Às vezes a pessoa trabalha lá no mundo só de desenvolvimento de software, né, da sua equipe de 4 pessoas, ali, aquela sua realidade, e acha que dá para tudo ser agile sempre. Não é assim. Né? A gente, às vezes, tem que mesclar abordagens. Uma outra situação aqui é que você pode ter, ao mesmo tempo, que aqui a gente separou, né, em 2 períodos do tempo, o tempo 1 da criação e o tempo 2 aqui da aprovação. Em alguns projetos você pode ter ao mesmo tempo a abordagem agile e preditivo acontecendo aqui dentro do seu cronograma. Vamos supor, por exemplo, que você está construindo, às vezes, uma casa, que seria algo extremamente preditivo, né, aqui embaixo, só que você está desenvolvendo para essa casa um novo telhado super tecnológico, né, para captar energia solar. Não vou dizer que energia solar é necessariamente uma coisa ultra mega novidade hoje, porque já tem, mas vamos supor que seja uma nova tecnologia para captar energia solar. Então isso aqui, como é algo mais exploratório, você pode fazer em agile, né, numa abordagem mais agile, e em paralelo, enquanto o restante da casa vai sendo construído aqui. Tá? Então é possível a gente ter, e muitas vezes é necessário, dentro da realidade das empresas, você ter uma abordagem mais híbrida, tá bom? Então, em relação a considerações para ambientes ágeis e adaptativos, é isso, né? Existe essa outra forma de se fazer o cronograma e que a gente tem que levar em consideração. E aí tem uma outra passagem aqui que eu acho interessante compartilhar com vocês, que é essa aqui, ó. O papel do gerente de projeto não muda com base no gerenciamento de projetos, usando um ciclo de vida de desenvolvimento preditivo ou gerenciando projetos em ambientes adaptáveis. Isso é o que está no PMBOK, eu acho que até há controvérsias, eu acho que pode mudar um pouquinho. Mas eu preferi colocar isso aqui para ressaltar a outra parte aqui do parágrafo, que é essa aqui, olha só. Entretanto, para ser bem sucedido no uso de abordagens adaptativas, o gerente de projeto deve estar familiarizado com as ferramentas e técnicas para entender como aplicá-las com eficácia. Então, em relação ao mundo ágil, para muita gente, para quem não está acostumado com isso, pode ser um mundo novo mesmo, né? Precisa se familiarizar com essas técnicas para que elas possam ser aplicadas da forma mais adequada possível, tá? E isso começou tudo muito forte no mundo de software, mas eu já vejo uma tendência a isso ser utilizado em educação. Outro dia uma pessoa me contactou pelo LinkedIn, falou que estava pensando em fazer a certificação PMI-ACP também, apesar de trabalhar na parte de engenharia, mas trabalhava com uma engenharia altamente tecnológica, então poderia se aplicar também ao caso dessa pessoa aí, tá bom?
Bom, então só lembrando a vocês mais uma vez aqui, um aviso importante, né, para quem tem interesse em estudar para certificações PMP ou CAPM, aqui a gente está vendo só as mudanças, né, mas tem que entender em detalhes aí cada um dos conceitos, das ferramentas e técnicas. A gente vai estar abrindo uma nova turma do Fórmula da Certificação PMP e CAPM em 6/3, tá? A matrícula começa dia 6/3 e o curso também já começa imediatamente. A gente não tem muito tempo a perder, não, tá? Até porque o curso ele é online, o curso ele é tudo pela internet, então assim que você se matricula, você já recebe o primeiro pacote de aulas. E a gente tem uma série de componentes dentro desse curso que podem te ajudar. Só estou levantando a bola aí, depois se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail em andriele@brains.com.br ou me contactar pelo LinkedIn, que a gente troca uma ideia a respeito disso aí, tá bom? Bom, vamos então agora, só para a gente fechar essa apresentação, já são 1h30, né, e eu não quero me alongar demais aqui no tempo, eu vou de uma forma bem objetiva agora mostrar dentro dos processos, de cada um daqueles 6 processos que permaneceram, o que mudou, o que não mudou. Vocês vão ver que mais coisas não mudou do que, mais não mudaram do que mudaram, né? Então vamos dar uma olhadinha nessa parte aí. Então, primeiro processo, planejar o gerenciamento do cronograma, esse aqui está, acho que, se não praticamente idêntico, praticamente idêntico. Olha só, a saída é a mesma, que é o plano de gerenciamento do cronograma. As ferramentas e técnicas, a gente tem opinião especializada aqui, reuniões aqui. E apesar daqui tem uma chamada técnicas analíticas e aqui outra chamada análise de dados, se você se inteirar lá dentro do que é essa ferramenta, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, né? Aqui a análise de dados é uma macro técnica para uma técnica chamada análise de alternativas, que é basicamente você tem mais de uma alternativa para gerenciar o seu cronograma, qual que você vai escolher? É uma técnica meio genérica, tá? Não me preocuparia com isso não. E aqui a gente tem plano de gerenciamento do projeto na 6ª edição e também na 5ª edição, o termo de abertura aqui, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processo, ou seja, esse processo está praticamente na mesma, tá? Ô Anderson, você está fazendo uma pergunta aí sobre o curso. Eu acho que para 12 e 13 eu tenho que me certificar, a gente vai passar as atualizações sim, tá? Para a 6ª edição. Mas de qualquer forma, eu faço uma consulta depois em privado para eu te confirmar isso lá por e-mail. Bom, definir as atividades, que é o segundo processo, né? Vamos ver aí. É um processo também que praticamente não modificou. Saída é o que? A lista de atividades, atributos das atividades, a gente tem as duas aqui, a gente tem a lista de marcos aqui. Na 6ª edição apareceram 2 novas saídas, mas eu diria que isso aqui, as solicitações de mudança e as atualizações do plano de gerenciamento de projetos, elas são muito mais fruto de erros em versões passadas do que necessariamente uma novidade. O que se sacou é o seguinte, em todos os processos de planejamento, praticamente, uma saída recorrente é eu ter a mudança, né? Então, eu tenho lá minha EAP, eu defino atividades para produzir as entregas daquela EAP, eu posso, no momento em que eu estou definindo atividade para uma entrega, identificar que uma outra entrega precisaria de atualização também. Então, é um processo iterativo que acontece a todo momento. Então, isso aqui eu nem digo que claro que é uma mudança, né, porque na 5ª edição não tinha, mas é mais fruto de erros em edições passadas de não ter se atentado da necessidade para isso aqui, tá? Em relação a ferramentas e técnicas, decomposição aqui e aqui, planejamento em ondas sucessivas aqui e aqui, opinião especializada aqui e aqui, apareceu reuniões, uma nova ferramenta e técnica, mas é uma ferramenta também genérica, que também não é nada que, nossa, mudou o processo por causa disso. E aqui nas entradas a gente tem o plano de gerenciamento de cronograma, aparecia como uma entrada principal, hoje ele aparece dentro de uma entrada maior, né, que é o plano de gerenciamento do projeto. É interessante notar que agora as entradas, elas sempre que eu quero mencionar um determinado componente aqui do plano de gerenciamento do projeto, eu cito o plano como um todo, e esse componente aparece como um subcomponente, tá? E também a linha de base de escopo aqui dentro desse outro, fatores ambientais da empresa e ativos de processo permanecem idênticos. Ou seja, não há grandes novidades também em relação a isso, tá? O Marco está perguntando, podemos dizer que a atualização dos processos organizacionais continua faltando? Eu acho que não necessariamente, tá? Porque teve uma mudancinha aqui, que é o seguinte, hoje a gente tem dentro do PMBOK, quem fez essa pergunta aí foi o Marco,
a gente tem agora um registro de lições aprendidas. Antigamente não tinha esse documento, não tinha esse artefato. Então, normalmente, o que vai sendo atualizado, porque os ativos de processos organizacionais, ele tem a descrição dos processos e tem também a descrição da base de conhecimento organizacional, que é justamente o repositório dessas lições aprendidas. Então, essas lições aprendidas vão sendo atualizadas e vão sendo armazenadas hoje, atualmente, na 6ª edição, nesse registro de lições aprendidas, e só são passadas para os ativos de processo ao final do projeto. Então, eu acho que da forma como está, estaria ok aqui, tá? O Bruno está perguntando, Andriele, aquela parte do caminho crítico sobre os cálculos manuais tiveram mudanças? Não, você pode ainda ter que fazer o cálculo manual do caminho crítico na prova, tá? Isso aí não mudou, não, porque o mundo ágil, como eu já expliquei, ele não veio para substituir o mundo preditivo. Existe ainda caminho crítico e isso tudo está valendo ainda. Né? Não dá para dizer que tudo acabou e tudo é ágil, na realidade é uma ficção, isso não é assim. Então continua assim o caminho crítico e os cálculos dentro da prova, tá? Terceiro processo aí, que é o sequenciar as atividades. Também um processo praticamente sem mudanças, olha só, diagrama de rede aqui, diagrama de rede aqui, atualização dos documentos do projeto aqui e aqui, só tem um detalhamento maior na parte de baixo. Ferramentas e técnicas, a gente tem aqui o método diagrama de precedência aqui e aqui, a determinação da dependência, quer dizer se a dependência é obrigatória, se é arbitrada, isso aqui está aqui e aqui, antecipações e esperas aqui e aqui. Aqui a gente tem sistema de gerenciamento de informações e gerenciamento de projetos. Teoricamente é uma ferramenta nova, mas mais uma vez, eu acho que isso aqui é uma deficiência que havia em versões passadas. O que o sistema de informações e gerenciamento de projetos traz aqui de interesse para esse processo sequenciar atividades? É o software de gerenciamento de projetos, é o MS Project, né? Você faz o sequenciamento num software como o MS Project. Então é justamente isso que já devia estar aqui desde sempre, e agora está. Então, essas atualizações elas são interessantes para perceber também, né, que o PMBOK ele está sempre sendo melhorado, e a gente às vezes ficar ligado só nesse mundo de ferramenta e técnica, sair desse mundo literal de decorar essas coisas para a prova, não funciona muito, né? Porque às vezes existem deficiências, né? Certamente, quando a gente for ter a 7ª edição, vai aparecer uma outra coisa aqui que eu vou falar, pô, isso aqui já devia ter que ter mesmo. Da mesma forma como isso aqui. Não é nem que houve uma mudança grande no mundo, não. É porque a equipe que criou o PMBOK vai melhorando ao longo do tempo, tá? Em relação às entradas aqui, a gente tem o plano de gerenciamento do cronograma que está aqui agora dentro do plano de gerenciamento de projeto. Então essa é uma mudança, né? Conforme eu já disse, sempre a gente referencia o plano de gerenciamento de projeto como um todo. Uma outra mudança é que antes a especificação do escopo do projeto ou declaração, que era uma entrada aqui, e agora o que a gente tem é a linha de base do escopo, tá? A linha de base do escopo é uma junção dessa especificação do escopo aqui, mais outras coisinhas, mais a EAP, mais o dicionário da EAP. Mas a gente aqui, a lista de atividades está aqui, e está aqui, dentro de documentos do projeto, atributos das atividades também estão nos dois lugares, a lista de marcos aqui e aqui, fatores ambientais da empresa e ativos aqui e aqui. A novidade aqui, realmente, que eu já tinha até mostrado para vocês na aula de escopo, isso de fato é uma novidade, é o registro de premissas, né? Antigamente a gente não tinha um documento com esse nome, esse documento é criado no processo de desenvolver o termo de abertura do projeto e passa a ser uma nova entrada em vários processos aí, tá? Premissas são pressupostos que a gente cria para fazer o nosso planejamento, né? Até eu acho lá na área de escopo eu explico isso com mais cuidado. E tem um vídeo também no meu canal do YouTube que eu falo só sobre o registro de premissas. Então dá uma olhadinha lá, procura por Andriele Ribeiro no YouTube, vocês vão entender melhor o que é esse registro de premissas aí, tá bom? Só estou dando uma olhada aqui para ver se eu deixei de ver alguma pergunta aqui, que eu estou vendo que vocês estão trocando ideias entre vocês mesmo. O Sérgio pediu uma página, na realidade é só procurar, eu não sei a página de cor não, tá, Sérgio? Mas procura no PMBOK, por gerenciamento do cronograma, tá tudo lá, não tem muito mistério não, você vai conseguir achar bem facilmente, eu realmente não tenho o número da página comigo aqui agora, tá? Só lembrando, o 4º processo seria, né, o estimar os recursos das atividades, então esse processo aqui, ele não está mais na área de cronograma, ele agora está na área de gerenciamento dos recursos do projeto. O 4º processo agora é o estimar as durações, que tinha, né, na 5ª edição e permanece na 6ª edição.
É um processo que esse aqui teve uma mudancinha nas ferramentas que eu acho interessante. Deixa eu até ver aqui, gente, só para, digamos, otimizar o tempo, deixa eu só dar uma checada aqui, ao invés de simplesmente ficar fazendo esse trança-trança de lá para cá, deixa eu já mostrar para vocês o que mudou nesse processo aqui de estimar as durações das atividades. Eu tenho essas anotações comigo aqui mais presentes, tá? O que não tinha, então, já vou marcar aqui na sexta edição, tá? Que não tinha na quinta edição e agora tem na sexta edição. Basicamente, é o registro de premissas, o registro de lições aprendidas, a lista de marcos e as designações da equipe do projeto. Isso aqui é novidade. O resto, tudo já tinha, tá? Como eu já disse, de fato, o registro de premissas é uma novidade, que é criado lá na área de integração. O registro de lições aprendidas também é uma novidade, porque tem um processo novo só para lidar com o gerenciamento do conhecimento do projeto. Então, um documento que não havia anteriormente. E a lista de marcas e as designações da equipe do projeto, eu diria que não é uma novidade exatamente, é uma melhoria que já deveria estar aqui desde versões passadas, mas enfim, só agora está sendo atualizado, tá? O Marco está perguntando, qual termo você prefere, especificação ou declaração de escopo do projeto? Eu prefiro declaração, tá? Porque a declaração, mudaram para especificação, voltaram para declaração, achei que essa mudança aí foi totalmente desnecessária, foi só para confundir, Marco. Então, acho que eu tenho meio birra de especificação de escopo por causa dessa ida e vinda. Eu prefiro declaração, mas não acho que faça grandes diferenças não, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas ferramentas e técnicas, agora desse processo, estimar as durações. Desse aqui, gente, a única coisa que eu acho que vale a pena eu comentar com vocês aqui mesmo, que é uma ferramenta e técnica que surgiu, não é que surgiu, também foi uma questão de consistência, né? A estimativa bottom-up, tá? Em versões passadas do PMBOK, a estimativa bottom-up não aparecia como uma possibilidade de estimar as durações das atividades. E dentro dos meus cursos, o pessoal sempre questionava, por que a estimativa bottom-up pode acontecer lá na parte de recursos e não aparece aqui na parte de durações? E eu, particularmente, nunca entendi. Acho que ela sempre poderia aparecer e, finalmente, alguém teve a luz, né, de colocar isso aqui dentro. E o que é estimativa bottom-up, para quem não sabe, né? É você estimar fazendo o quê? Você tem aqui o seu projeto, né? Claro que isso aqui é uma EAP muito simplificada, né? Normalmente ela é bem mais complexa que isso. Você tem um projeto, aí vamos supor que você tem entrega aqui que é o plano, o planejamento, aqui a codificação, aqui o teste, e aí você vai decompondo, e vamos supor que esse aqui é o último nível, né? O bottom-up é você decompor o máximo possível, fazer a estimativa de duração nesse último nível aqui, e ir subindo depois para os níveis posteriores. Bottom-up é o quê? De baixo para cima, né? Então, eu acho que isso, na verdade, é algo que sempre deveria ter sido assim, mas não era. Então, acho que foi uma mudança, uma evolução interessante, mas também nada muito revolucionário, tá? Em relação a desenvolver o cronograma, o que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui também de uma maneira mais incisiva, tá? Eu estou dando uma olhadinha no meu resumo aqui. Bom, em relação às entradas aqui, né? Antigamente não aparecia essa entrada aqui, acordos, que basicamente são os contratos. Eu acho que isso aqui era uma falha nas versões anteriores do PMBOK que foi corrigida agora. Por quê? Eu, ao desenvolver o meu cronograma, eu tenho que atender, né, aos requisitos de um contrato quando o projeto ele foi iniciado por um contrato. Então, acho que essa aqui foi uma modificação interessante. Eu já estou indo nos pontos específicos aqui, porque os outros vão ser basicamente idênticos, tá? Basicamente as mesmas coisas. Eu acho que em relação a entradas, isso é o que de mais importante tem aí, tá? Só deixa eu ver aqui. O Marco colocou, na quarta edição era declaração, qual termo você prefere? Especificação ou declaração? É o que eu disse, né? Eu prefiro declaração. E na sexta, de fato, tem os dois termos, mas aí foi um problema de falha realmente na atualização, né? Em relação a ferramentas e técnicas aqui do desenvolver o cronograma, o que vale a pena, que eu acho que é interessante aqui, é a parte referente ao Agile, tá?
Então, é justamente esse item aqui, ó, planejamento ágil de grandes entregas. Olha só, o nome ágil está aparecendo até numa ferramenta agora de desenvolver o cronograma. O que é esse planejamento ágil de grandes entregas? Né? É bom a gente deixar claro. A gente viu aqui, de uma forma bem resumida, né, que o planejamento ágil ele é mais adaptativo, quer dizer, eu vou definindo em detalhes o que vai acontecer em cada uma dessas iterações aqui, dentro da própria iteração. Né? Mas eu tenho que, pelo menos, ter uma ideia de quantas iterações vão ter o meu projeto. Eu tenho que ter uma ideia geral, tá, gente? Não detalhada, de qual que é o objetivo de cada uma dessas iterações. Então, vamos supor que eu tenho um produto 1, eu tenho o software aqui, a versão 1 de um determinado software, tá? Essa versão 1, ela vai ser construída em 1, 2, 3, 4, 5 iterações. O que vai ser construído ao final da iteração 0? O que vai estar pronto ao final da 1? O que vai estar pronto ao final da 2? O que vai estar pronto ao final da 3? O que vai estar pronto aqui ao final dessa outra, dessa N aqui? É justamente isso que a gente chama de planejamento ágil de grandes entregas, mas é uma versão mais superficial, né? Não no nível de detalhe do caso de uso ali, do requisito ultra mega detalhado. É só em termos de funcionalidade macro. Então essa é uma ferramenta nova que apareceu aí para mostrar a força do Agile dentro dessa nova edição aí, tá? E um outro ponto interessante que eu já tinha meio que comentado com vocês foi que o método da corrente crítica, né, que está aqui nesse item 3, ele não está aparecendo mais, tá? Ele desapareceu, ele foi meio que substituído pelas outras coisas do Agile. Vamos seguindo aqui. Em relação às saídas aí na parte de desenvolver o cronograma, eu diria que ficou basicamente a mesma coisa, e as mudanças que tiveram aí foram mais essas mudanças que eu mostrei para vocês, de pequenas melhorias mesmo, para melhorar o guia como um todo, tá? Mas não de mudanças assim, de forma de pensar, né? Que é o que eu estou tentando priorizar aqui. Em relação a controlar o cronograma, que é o nosso último processo, né? Para a gente encerrar essa parte aqui. Entradas, eu diria que as que apareceram como novas aqui foi basicamente, principalmente o registro das lições aprendidas, né, que eu já tinha citado para vocês aqui anteriormente. Deixa eu só localizar ela aqui. A gente tem aqui o registro das lições aprendidas, tá? Em relação às ferramentas e técnicas, né, do processo controlar o cronograma. Aqui tem um aspecto também interessante em relação ao Agile, que foi a pergunta do Tainan no começo da nossa aula, que é justamente o gráfico de evolução regressiva, ou o Burn-Down Chart, que é muito utilizado dentro do Scrum. Tá? Então, a gente controla a evolução do cronograma por algo parecido com isso aqui, né, em que a gente monitora, né, qual que é o trabalho restante real, o trabalho restante ideal e a previsão de trabalho restante. Não vai dar para entrar em detalhes em como que isso aqui funciona, mas eu queria só mostrar para vocês que isso aparece, então, agora como uma ferramenta e técnica do processo controlar o cronograma, tá? E como saída, tem aí algumas pequenas mudanças dentro daquilo que a gente já tinha mostrado, como, por exemplo, o próprio registro de lições aprendidas, as atualizações, ou o registro de premissas, aqui, as atualizações, mas em termos globais de funcionamento, eu diria que permaneceu basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou voltar aqui, tirar a parte aqui da... Agora sim, voltamos aí para a câmera, né, direto. Então, gente, basicamente é isso. Aqui a gente tem um tempo curto e eu não gosto de passar muito daquilo que foi combinado com vocês, e por isso que eu tento ser o mais objetivo possível, tá? O Gastão está dizendo que a resolução do vídeo está muito ruim. O Gastão, isso depende também da conexão do seu lado, tá? Nem sempre é do meu lado só. Aqui eu tento colocar a internet da melhor forma possível. Desculpe se alguns de vocês aí não estão com a resolução mais perfeita do mundo. A gente está no ambiente de internet, mas a gente tem que entender que a internet tem as duas pontas, né? Tem a ponta de onde sai, tem a ponta de onde chega. Pode ser que de repente não esteja tão ruim assim para todo mundo. Se estiver ruim para outras pessoas também, eu peço as minhas desculpas aí, tá? Mas o meu objetivo realmente é ajudar vocês aqui da melhor forma que eu posso, fazendo esse trabalho
gratuito e voluntário. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se alguma colocação que está aqui no nosso chat, algumas pessoas falando sobre declaração versus especificação, eu vi que algumas pessoas colocaram que preferem especificação. Eu acho que na prática não muda tanto, então eu falei que eu fui declaração porque eu achei essa mudança que acabou complicando a vida, né? Desnecessariamente. O fato da gente estar tendo essa discussão aqui, já vê que a gente está perdendo tempo com algo que não muda tanto. E o fato de ter voltado para a declaração significa que isso não é diria, um consenso tão forte assim, tá bom? Obrigado aí, o Francisco, né? Acho que o Francisco, né, que estudou com a gente aqui. Obrigado aí, o Tainan, falando sobre essas séries aqui de atualização. Deixa eu só ver. Obrigado. Valeu, Fábio, Donizete. Eu só estou dando uma olhada nos comentários, tá, gente? Vendo se tem alguma coisa a mais aqui que a gente possa passar para vocês. O Caio está dizendo que teve problema com a transmissão enquanto estava assistindo pelo webinar, estava interrompendo a transmissão, foi para o YouTube, diretamente resolveu. Pode ter sido isso, pode ter sido coincidência, tá? Porque aqui é só um embed, tá? Você está vendo o vídeo do YouTube. Então, basicamente é isso. Marco está perguntando sobre o burn down. Marco, eu acho que vai passar um pouquinho, porque o que acontece? Não é só explicar o gráfico, né? Eu preciso na prática, explicar alguns conceitos anteriores. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, gente, esses tópicos que eu tive que passar muito rapidamente, aqui assim, a gente precisa de ter um overview, né, de ter uma visão global do que mudou. Agora, em outros vídeos aí, eu vou tentando, na medida do possível, trazer para vocês aí esses conceitos mais avançados. Tem alguém perguntando sobre a aula de escopo? Deixa eu pegar aqui para vocês, só um instantinho, eu tinha separado isso em algum lugar. Só um minutinho que eu vou pegar o link aqui, tá? Para que vocês possam assistir a aula de escopo também, e se quiserem também passar para outras pessoas que não... Aí eu pediria até para passar essa página que eu vou passar, que é uma página de cadastro, né? http:// e aí nessa página você se cadastra e tem acesso imediato à aula. Eu estou dizendo porque aí a outra pessoa para quem você for passar, ela vai ter acesso às outras aulas também, não só a de escopo. Então eu coloquei aí agora, tá, gente, o link aí no chat sobre a aula de escopo. Alex está perguntando quais softwares gratuitos para criação de cronograma você já utilizou e recomendaria. Gratuito, eu acho que eu nunca utilizei. Tem o Open Project, tá, Tainan citou aí, eu já usei, ele é muito parecido com o Project, só que ele é standalone, né, você só usa na sua máquina, pelo menos quando eu usei, não tinha na nuvem, né, então o compartilhamento ele era um pouco mais complicado. Eu gosto de uma versão que, na realidade, não dá para fazer com cronogramas muito complicados, tá? Quando você vai fazer mais complicados, ela acaba sendo paga. Mas eu gosto muito de uma ferramenta online chamada Wrike. Ela é bem flexível e ela trabalha também com essa parte de cronograma, mas não é tão sofisticada quanto o MS Project, tá? Já vale citar isso aqui. Beleza aí. Então, gente, basicamente é isso. Vou finalizando essa aula por aqui. Continuem ligados. Vocês cadastraram o e-mail de vocês, então assim que eu divulgar também as aulas das próximas áreas, né, como a aula de curso, qualidade, a gente vai estar apresentando aí ao longo dessas próximas semanas. Vocês vão ser avisados também para comparecer aqui e assistir com a gente, tá bom? O Jonas está perguntando se eu faço aulas para tirar dúvidas sobre questões de simulado. Eu faço isso só dentro do meu curso, tá, Jonas? Isso, infelizmente, não dá para eu fazer de forma gratuita, mas essas apresentações a gente está liberando para um público maior de pessoas, mas a partir do dia 6 de março, a gente vai estar começando uma nova turma, e já baseado na sexta edição do PMBOK, para quem quiser fazer as provas de certificação, e aí a gente faz, sim, essas aulas de esclarecimento de dúvidas. A gente tem 2 tipos de aula, né? Uma que eu chamo de aula tira dúvidas, em que eu esclareço as dúvidas que os alunos trazem para mim, e uma outra aula, aí esse segundo tipo de aula é até ao vivo, chamado aula VIP, em que eu levo questões avançadas, questões mais complicadas de simulado, e levo para que os meus alunos possam tentar se exercitar, acertar, e acertando, errando, depois eu vou e explico de uma forma bastante didática, tá bom?
A gravação dessa aula, Marcos, eu ainda não tenho o link, depois provavelmente eu devo mandar para vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Bom, é isso, gente. Vou mais. O Jonas está perguntando sobre quanto tempo de curso. O curso ele tem uma duração de 3 meses, tá? Mas ao final de 3 meses, você ainda continua com acesso a todas as gravações por mais 9 meses. Então, a gente finaliza em 3, porque a partir de 3 meses, se você tiver seguido o curso direitinho, já dá para fazer a prova. Mas se você não tiver em condições ainda, quiser estudar mais um pouquinho, você ainda tem acesso ao curso por mais 9 meses. Aí, então, gente, um abração para vocês, até a próxima aula. Fiquem ligados aí no meu canal também, Andriele Ribeiro, no LinkedIn e no YouTube. Tem sempre conteúdo novo, conteúdo legal para vocês sobre gerenciamento de projetos e carreira também. Um abração, tchau, tchau.